Bem, vamos começar esse vídeo e eu acho que um dos mais difíceis que eu já fiz. Quando eu tento ensinar para as pessoas alguma coisa sobre IA, e principalmente a aplicação da IA no direito, eu sempre esbarro numa questão. Tá? As pessoas acham que o assunto é muito técnico, que a IA não é transparente, que o processo de se chegar a uma conclusão, ou uma classificação, a uma resposta da IA, não é transparente a humanos, e isso causa muito desinteresse. Isso faz também com que as pessoas achem que a compreensão do processo da inteligência artificial não é alguma coisa para elas. E eu fui desafiado para explicar um pouco isso para pessoas que não entendem tanto de tecnologia. Acho que vou até colocar o nome desse vídeo, Inteligência Artificial para quem não gosta de tecnologia. E qual é o desafio? O desafio é a gente construir aqui um neurônio artificial. Tá? A gente vai usar um modelo bem básico, um dos primeiros modelos que surgiram, que é o modelo do Perceptron, e vamos tentar fazer com que esse modelo de neurônio artificial ele aprenda a fazer uma classificação. E como eu estou na minha área aqui, na área do direito, essa classificação a gente vai tentar fazer com que ele saiba diferenciar entre um recurso e um sucedâneo recursal ou uma outra peça processual. Uma matéria que qualquer pessoa versada em direito, tem estudado direito, já passou e conhece muito bem. Mas nós não faremos isso usando nenhum supercomputador. Ao contrário, eu quero fazer isso usando simplesmente papel e uma caneta. A verdade é que lá nos primórdios, os precursores da inteligência artificial não tinham grandes computadores. O próprio Alan Turing construiu um método computacional para jogar xadrez que funcionou e funciona muito bem hoje, e ele usava exatamente isso. Ele usava apenas papel e caneta. E é o que a gente vai tentar fazer hoje aqui nesse vídeo. Infelizmente não vai ser breve e ele vai ser técnico, mas eu espero que interesse a muitas pessoas, tá? Essa abordagem mais humana e menos tecnológica do que é a inteligência artificial. E como dito, eu já estou aqui com a minha caneta preferida, já estou aqui com o meu papel pautado, tá? E a gente vai começar essa nossa conversa de hoje fazendo o seguinte: a gente vai traçar aqui esquematicamente nesse papel um modelo do que é o neurônio artificial. Então esse neurônio, como vocês podem ver, ele se parece um pouco com aquela concepção que a gente tem no neurônio humano, porque foi essa a sua inspiração, tá? Então ele tem aqui um corpo, tá? Que a gente vai chamar esse corpo de soma. A gente tem aqui entradas que corresponderiam aos dendritos e a gente tem aqui saídas, tá? E o que a gente quer, né? O que a gente espera de um neurônio, né? Tanto biológico quanto neurônio artificial. A gente espera que, colocando certas informações nos inputs, nas entradas, a gente possa receber na saída uma resposta. E é isso que a gente vai tentar fazer. O método é bem simples. Eu elegi aqui 5 parâmetros do que eu acho que pode caracterizar ou não caracterizar um recurso no sentido processual, do processo civil brasileiro. Então, a primeira que eu botei aqui foi a incidentalidade, né? Então, para quem não é do direito, que eventualmente esteja se aventurando nesse vídeo, recursos ocorrem sempre dentro de um processo judicial. Então, uma das coisas que a gente usa para fazer essa classificação é essa incidentalidade. A segunda coisa que eu coloquei, que eu listei, foi o que a gente chama de tipicidade, tá? Recursos são sempre previstos em uma lei federal, até porque a matéria processual, pela Constituição, ela é uma matéria de competência da União. Então, essa tipicidade aí em lei federal é uma outra característica também que é muito importante. A terceira questão aqui é a voluntariedade, tá? E é bem interessante, a gente espera que um recurso ele seja sempre voluntário. Um recurso não pode ser
obrigatório, ninguém é obrigado a recorrer. Então, a voluntariedade aqui é uma outra grande característica. E, por fim, eu coloquei uma característica que é reformar decisão judicial. Então, olha, isso aqui até o leigo sabe disso, que um recurso serve para reformar uma decisão judicial. Na quinta questão, eu vou colocar uma característica que ela não é própria de um recurso, mas ela é própria de outras peças processuais. E a gente vai utilizar essa característica com o que a gente chama de ruído, porque a gente espera do neurônio artificial que ele faça isso. Na medida que ele vai aprendendo o seu objeto, ele vai, né, passando por um processo de learning, ele vai sabendo também isolar o ruído, diminuindo os pesos do ruído. E essa característica é exigir pagamento de custas. A gente sabe que tem recursos, né, em certos lugares, em certas modalidades de recursos, que não exigem pagamento de custas. Eu espero aqui que o nosso neurônio artificial, feito no papel, tá, ele consiga nos dar essa resposta. Aqui, para facilitar, eu fiz algumas tabelinhas já, que trazem aqui os nossos dados de treinamento. Porque a gente vai ter, é claro, né, que mostrar para o nosso neurônio artificial exemplos do que é um recurso e do que não é um recurso, para que ele possa aprender e criar a sua própria forma de classificação. E eu fiz um processo de digitalização desses dados de aprendizado, tá? Esses dados de learning. E eu comecei aqui pela apelação. Como é que a gente faz para digitalizar um dado de learning, tá? Eu vou tentar transformar essas características em números. Isso é muito fácil. Tá? Sempre que o objeto de aprendizado ele corresponder à minha característica, eu vou colocar 1. E sempre que ele não corresponder, eu vou colocar 0. Então vamos começar aqui a apelação. Apelação. Incidentalidade. Apelação é incidental. Então ela leva 1. Tipicidade. Também leva 1. Voluntariedade. Ela é voluntária. Então ela também leva 1. Reformar decisão judicial. Apelação também leva 1. Ela reforma uma decisão judicial. Exigir pagamento de custo também leva 1. Então a gente poderia representar, por exemplo, o dado correspondente a esse objeto de apelação como uma sequência de 1, 1, 1, 1 e 1. Vou pegar um outro exemplo de um recurso também, agora com uma pequena diferença. Vou colocar embargos, que é um recurso também, embargos, declaração, e vou tentar fazer o mesmo processo de digitalização. Primeiro, a incidentalidade. Os embargos são incidentais. 1. Tipicidade, tá? Também são típicos. Voluntário, também. Ninguém é obrigado a embargar. Reformar a decisão judicial também visa reformar, nem sempre, mas há o efeito infringente, tá? E exige pagamento de custos, não existe pagamento de custos, então eu vou colocar 0. Então eu podia representar embargos como 1, 1, 1, 1 e 0. Agora eu vou começar a inserir dados de treinamento que não são recursos, porque o que a gente quer treinar, nosso neurônio, é exatamente a diferenciar um recurso de um não recurso. Então, para isso, eu tenho também que inserir dados de treinamento que não são recursos. E eu escolhi, para começar, um mandado de segurança. Então, vamos aqui ao MS. MS, ele é incidental? Não, ele não é incidental. Ele leva 0. Ele fez uma ação autônoma, né? Tipicidade, aqui um pouco controversa. A tipicidade para os recursos é ser típico como um recurso, tá? Mas eu vou colocar aqui 1, porque afinal ele é previsto numa lei federal. Voluntariedade ou obrigatoriedade, ele é voluntário, não é? Ele não é obrigatório, então ele leva 1 também, tá? Reformar a decisão judicial, às vezes o mandado de segurança visa isso, tá? Talvez não seja a função primeira, mas ele pode reformar a decisão judicial. E exige o pagamento de custos. Então a gente tem, diferente do habeas corpus, o mandado de segurança pode exigir pagamento de custos. É claro, a gente vai ter excepcionalidades aí,
né, questões privilegiadas, mas em geral vai exigir. Então a gente pode muito bem representar o MS digitalmente como 0, 1, 1, 1 e 1. Uma coisa que a gente aprende quando está estudando inteligência artificial é que quanto mais dados de treinamento você der para o seu modelo, melhor ele vai ficar naquela tarefa dele de classificação. Então eu vou colocar só mais um dado, e eu procurei um dado bem esdrúxulo. Claro, eu quero passar aqui 10 horas com vocês treinando esse neurônio, só para que a gente possa ter uma certa ideia. Eu peguei uma contestação e está bem longe do modelo de recurso. Então vamos colocar aqui a contestação. Vamos começar. A contestação é incidental? Sim, ela é incidental. Então ela leva 1 já aqui na incidentalidade. Ela é típica, mais uma vez aquela questão, ela não é típica como recurso, mas as contestações estão previstas dentro do Código de Processo Civil, eu vou colocar 1 também aqui. Voluntariedade, você é obrigado a contestar? Não, você não é obrigado, então ela é voluntária, ela leva 1 aqui também, tá? Reformar a decisão judicial? Não, ela não reforma a decisão judicial, então ela leva 0. Exige o pagamento de custas, ela também não exige pagamento de custas, ela leva 0 também. A gente digitalizou aqui mais uma peça processual, tá bom? E agora eu vou passar para a parte mais divertida, que é começar a treinar o nosso neurônio artificial. Vamos mudar aqui para uma outra folha, tá? Onde eu já tenho aqui esse modelo de neurônio artificial, tá? Vocês estão vendo aqui a gente tem o corpo, que a gente vai chamar de soma. Aqui a gente tem os inputs, eu botei 5 inputs aqui. E a gente tem aqui a saída. Qual é o nosso objetivo com esse treinamento que a gente vai fazer a partir de agora? É que toda vez que eu coloque aqui uma peça em formato digital, ou seja, pelas suas características digitalizadas, o meu neurônio saiba reconhecer se ele é ou não um recurso e ele me indique isso colocando um 1, caso seja recurso, ou um 0, caso não seja um recurso. E eu vou começar com a apelação. A apelação acho que é o mais fácil de todos, né? Porque lá pela nossa tabela comparativa que a gente fez, ele ficou 1, 1, 1, 1 e 1, tá? Para cada um desses inputs, eu vou dar agora um peso. E olhem bem, esse peso, a princípio, vão ser completamente aleatórios. Assim, na minha prática, eu já sei que eu não devo colocar pesos muito altos, até porque eu quero fazer um exemplo fácil de ser entendido. Então eu vou colocar pesos aqui entre 0 e 1. Então aqui no primeiro input, eu vou colocar aqui o peso 1. No segundo eu vou colocar 0,5. No outro eu vou colocar 0,3. No outro eu vou colocar 0,7. E no outro eu vou colocar 0,4. Notem aí a total aleatoriedade disso. Aqui já dentro do soma, eu vou criar um outro valor que a gente chama de viés ou bias. Esse é um valor de limite para a nossa classificação. E pasmem, ele é também completamente aleatório. E eu também, por uma questão já de prática, eu sei que essa aleatoriedade aqui deve sempre ou ser negativa ou ser um número baixo, porque senão a gente também ia exigir um tempo de processamento, talvez até feito o cálculo à mão, maior do que a minha própria vida. Eu vou colocar o número 1,5. Pronto, a gente já está pronto para fazer o nosso primeiro ciclo de aprendizado com o nosso neurônio artificial. E a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar chegar a uma soma ponderada das nossas entradas vezes os pesos aleatórios que nós demos para as nossas entradas e vamos somar essa soma ponderada ao nosso bias. E ela é essa coisa linda que eu vou escrever aqui para vocês. Bem,
Eu sei que parece um pouco complicado, né? Mas eu vou conseguir explicar para vocês exatamente o que ela significa. Eu vou pegar cada um dos inputs, tá? E vou multiplicar esse input pelo peso, esse peso aleatório que eu dei. Após feito esse cálculo, eu vou somar o resultado dessas multiplicações com o meu Bayes. Isso aqui a gente chama de soma ponderada, tá? E aí uma coisa interessante que a gente já vê aqui é que o nosso resultado ficou acima de zero. Então, mesmo dessa aleatoriedade imensa que a gente sabe que a gente tem, o neurônio chutou que isso é um recurso. E ele chutou, inclusive, probabilisticamente, tá? Na verdade, ele dá uma probabilidade para a gente de que seja um recurso. Claro, esse não é um bom resultado. O nosso resultado ideal que a gente vai buscar é quando o neurônio informar que uma apelação tem 100% de chance de ser um recurso. Portanto, ele me informar o resultado 1. Então, eu vou ter agora que ensinar o meu neurônio a chegar ao resultado 1. E isso a gente não faz, infelizmente, em uma só etapa. Na verdade, a gente vai refazendo o cálculo, refazendo os pesos e refazendo também o nosso viés, de modo a ele tendo uma aproximação gradual do nosso target, do nosso alvo, que no caso é 1. E essa aproximação é o que nós chamamos de aproximação logarítmica. E ela forma uma espécie de curva, assim com degraus até chegar onde a gente quer. E cada degrau desse vai ser um cálculo que a gente vai ter que fazer. E que cálculo é esse? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o resultado ali da nossa soma ponderada e passar ele por uma função que a gente chama de função ReLU, R-E-L-U, que tem essa notação também absurdamente bonita que vocês estão vendo aqui. Basicamente, o que uma função ReLU faz é tirar o máximo da nossa soma ponderada. E se o Z, que é a soma ponderada, o resultado da soma ponderada, ficar abaixo de zero, ela vai ficar como zero. Se ficar maior, vai ficar o resultado de Z. É fácil explicar isso também. É porque o zero não nos interessa. O que nos interessa agora, para que a gente possa treinar o nosso neurônio, é atingir o 1, que significaria 100% de chance de ser um recurso. O próximo passo é nós sabermos a distância, ou seja, que tamanho foi esse erro cometido aqui nesse primeiro ciclo de treinamento pelo nosso neurônio, tá? E aí eu obtive o meu erro padrão. Eu falei para vocês que o aprendizado ele não se dá linearmente, apesar dele formar uma curva logarítmica. E ele se dá como se fossem escadas. E o tamanho do degrau dessa escada, tá, vai indicar também a precisão do quanto eu vou chegar ao meu resultado ideal. Então, o ideal aqui era que a gente tivesse um degrau bem pequenininho, para ele ficar bem parecido com uma curva. O tamanho desse degrau a gente chama de learning rate, tá? Que é, na verdade, a razão de aprendizado. Como é claro, eu não tenho a vida toda, nem muitas horas do dia para ficar fazendo cálculos, eu vou usar um learning rate grande, tá? Correspondente a 0,1 ou 10% a cada ciclo de treinamento. Então, vou colocar aqui o meu learning rate 0,1 e vou aplicar agora sobre todos esses cálculos que a gente já fez uma outra fórmula que a gente chama de fórmula delta, tá? Basicamente o que eu vou fazer aqui na fórmula delta é pegar o resultado da função ReLU
diminuir ele do meu target, tá? E multiplicar ele por 0 ou por 1. Se o resultado da minha soma ponderada foi acima de 0, eu multiplico por 1. Se for abaixo de 0, eu multiplico por 0 e o resultado aí estará 0. Ainda bem que aqui no nosso caso específico, o nosso resultado foi acima de 1. Então a gente teve um resultado positivo. Então a gente está realmente se aproximando do nosso objetivo, que é encontrar pesos e viés que resultem em 1. Bem, vou refazer esse cálculo aqui várias vezes até eu chegar ao mais próximo de 1. Com esses pesos eu cheguei a 1,0826. Por que esse resultado não é perfeito? Vocês lembram que nós estamos usando um sistema logarítmico em degraus, tá? Então a gente nunca vai obter um resultado perfeito, mas esse seria o resultado mais próximo de 1 que eu conseguiria nessa minha escadinha. A gente já fez o primeiro treinamento. Agora eu vou passar para a segunda fase de treinamento, que é colocar um outro dado de entrada. Eu vou pegar os pesos e viés que eu encontrei treinando meu neurônio com apelação, que eu sei que apelação é um recurso, e vou fazer a mesma coisa com o nosso segundo recurso, são os embargos de declaração. Ao aplicar a fórmula dos embargos de declaração, nessa primeira passagem, nesse primeiro learning, eu obtive 0,368. O que significa isso? Basicamente, o neurônio acha que um embargo de declaração tem 36%, mais ou menos, de chance de ser um recurso. E isso está errado. A gente sabe que o embargo de declaração é um recurso com 100% de certeza. Então eu vou fazer a mesma coisa. Aplico a função relu, aplico a diferença. Agora, uma camada de erro. O learning rate fica o mesmo. E por fim, a fórmula delta. Fazendo tudo isso, eu faço agora o ajuste dos pesos. Pego os pesos ajustados e uso como pesos de um novo ciclo de aprendizado. Bastou 3 ciclos de aprendizado. 3 ciclos, eu já cheguei a uma função, a um resultado que eu acho muito razoável. E vou usar os pesos que eu encontrei agora, os pesos ajustados, nesse resultado que me parece que é bastante interessante, para calcular o mandado de segurança. E é bem interessante isso, porque o mandado de segurança, nós já sabemos que ele não é um recurso. Tá? Então, pela primeira vez eu estou submetendo o meu neurônio a um dado que ele é negativo, que ele não corresponde com a minha classificação. E eu vou agora refazer todo o processo. 3 dias depois... Chegamos agora ao resultado do treinamento com mandado de segurança. E eu vou pegar os pesos ajustados do mandado de segurança, dos embargos de declaração e da apelação e o viés ajustado, e vou jogar nessa conta que irei fazer agora com a contestação. Bem, agora, os nossos ciclos de aprendizado foram muito poucos. Para vocês terem uma ideia, ciclos de aprendizado como esses, por mais básicos que sejam, eles envolvem centenas e até milhares de dados de aprendizado. Mas como esse é um vídeo didático, eu já vou tentar utilizar o nosso neurônio treinado com apelação, com os embargos de declaração, com mandado de segurança e com a contestação, para a gente tentar ver o que ocorre. No nosso caso aqui, eu vou utilizar a remessa obrigatória. Como vocês podem ver, o interessante da remessa obrigatória é que ela se parece muito com o recurso. Por exemplo, ela é incidental, ela tem uma previsão em lei federal, ela serve para reformar uma decisão judicial, mas ela não é voluntária e nem exige pagamento de custos. Eu vou tentar aplicar esses dados digitalizados à entrada do nosso neurônio e ver o que ocorre. Mesmo com tão pouco treinamento, quando eu submeto os dados da remessa obrigatória ao nosso neurônio de papel e caneta, ele me responde resultado 0. A nossa remessa obrigatória não é um recurso em sentido estrito.
E se eu continuasse treinando esse neurônio e continuasse submetendo novas e novas hipóteses de peças processuais a ele, ele ficaria cada vez melhor em me dar essas respostas. Espero que vocês tenham gostado. A intenção aqui não é fazer nenhuma grande computação, nem reproduzir o que os modernos computadores fazem, mas sim dar uma ideia que os complexos processos que ocorrem dentro de um computador foram antes pensados por seres humanos e foram calculados por seres humanos. O que a máquina nos dá é uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente de fazer esses cálculos. Mas naquela base ali está a inventividade, está a criatividade humana.